Salve, salve fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos reagir às últimas informações do Corinthians no dia de hoje com o nosso grande Chico Garcia. Bom, rapaziada, eu já vou começar por essa questão do Parque São Jorge, porque não sei se vocês viram, mas o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, ele foi afastado do cargo. O grande problema é que isso aconteceu numa reunião nesta segunda-feira à noite, convocada pelo presidente Osmar Stabile, mas que, pelo estatuto, ele não poderia convocar. O Romeu Tuma não compareceu a essa reunião e os conselheiros aprovaram o afastamento provisório do então presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, que vem vivendo embates com o atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Eles, inclusive, vêm trocando farpas em reuniões de mudança do estatuto, né, para aquela questão, para poder liberar uma entrada de uma SAF, para mudar muitas questões envolvendo o estatuto, inclusive, com o apoio do voto do associado, né, para ampliar a votação para presidente, por exemplo, do Corinthians, algumas das medidas. E essas votações, elas são muitas vezes, né, compostas por muitas discussões, troca de farpas, provocações daqui e dali, enfim, uma zona, uma verdadeira zona. Um caos político que está instaurado não de agora, mas desde muito tempo. E aí, o Osmar Stabile convoca uma reunião nessa segunda-feira dos conselheiros, sendo que ele não teria prerrogativa para isso. O presidente do conselho é que tem que, no caso, convocar uma sessão, mesmo que seja para definir pelo seu afastamento. Então ele meio que passa por cima, né, falando de uma forma mais leiga e mais grosseira aqui para vocês entenderem, ele passa por cima do conselho, convoca uma reunião com os conselheiros e os conselheiros votam pelo afastamento do Romeu Tuma Júnior, simples assim. A questão, se a reunião ela se tornar inconstitucional, como a gente está entendendo que é pelo estatuto, o Tuma, com uma liminar, facilmente poderá ser reconduzido ao cargo. A gente vai ter que aguardar os próximos passos, é apenas uma leitura que eu faço dos fatos, conversando com algumas pessoas, inclusive. Então, inclusive a primeira secretária, a Maria Ângela Ocampos, ela encerrou a reunião, ela foi embora, encerrou a reunião continuou dentro do Parque São Jorge com a votação. E é óbvio que se há um encerramento, não teria como ser retomado, no caso. Mas eles retomaram, foram lá, votaram pelo afastamento do Tuma. E aí, eu não sei quem está certo ou quem está errado no sentido do afastamento do Tuma, porque isso não está em discussão nesse momento. A questão é, será que o Stabile poderia fazer isso? Será que ele não coloca mais um degrauzinho aí nessa briga política que vive o presidente e o presidente do conselho? Será que não existiam outros meios para que ele pudesse fazer isso? Não sei, agora vai acontecer uma queda de braço nos bastidores políticos do clube. E, infelizmente, isso pode trazer reflexos no campo, porque a gente já viu como isso pode acontecer. Felizmente, em 2025, o Corinthians de Dorival Júnior superou tudo isso e ainda terminou o ano campeão. Porque, olha, foi um ano caótico nos bastidores. Por enquanto, Romeu Tuma Júnior está afastado do comando do Conselho Deliberativo do clube. Tá bom? Vamos falar do campo agora, porque Memphis Depay teve diagnosticada uma lesão, estou inclusive aqui com a atualização, que o Corinthians informou. Após sentir dores e ser substituído na partida do último domingo, diante do Flamengo, o atacante Memphis Depay foi submetido a uma ressonância magnética nessa segunda-feira e o exame detectou um estiramento do músculo anterior da coxa direita. Então, um estiramento. Mesmo com a lesão, o atleta foi solicitado pela seleção de Países Baixos para que inicie o tratamento com o staff médico da própria Real Associação Neerlandesa de Futebol. Memphis já estava convocado para os amistosos diante de Noruega e Equador nessa data FIFA e seguirá a viagem para o país europeu. Aqui duas coisas. Primeiro, sobre a lesão. A minha amiga e colega Bianca Molina, do canal da Bibi aqui do YouTube, que eu já disse para vocês seguirem ela, e muitos foram até lá, inclusive comentar nos vídeos dela, achei legal isso. Quem quiser pode conferir, setorista do Corinthians, assim, de mão cheia, tá no canal Gold agora, a Bianca, recentemente estava na TNT, foi minha colega na Band durante muito tempo. Ela conseguiu apurar que essa lesão é de grau 2. Lesão de grau 2 foi o que, não no mesmo local, né, que o do Yuri Alberto foi bíceps femoral, mas também foi uma lesão de grau 2 e também foi um estiramento.
Ele saiu carregado naquele jogo, acho que contra o São Bernardo, pode ser. E o Yuri demorou um mês para voltar. Então, estamos falando de, claro que em teoria, de 3 a 4 semanas. Estamos falando de um Memphis Depay retornando no final do mês de abril, começo do mês de maio. Estamos falando de Memphis perdendo cerca de 3 partidas, pelo menos 3 partidas do Campeonato Brasileiro e as 2 primeiras da fase de grupos da Libertadores, contra o Platense fora de casa e contra o Santa Fé da Colômbia na Neoquímica Arena. Pelo menos o Memphis Depay ficará ausente desse período. Bom... Galera, eu já tô esperando a Kathleen faz 20 minutos e ela disse 5 minutos a meia... Bom, o Dorival... E acredito que é um desfalque e tanto para o Corinthians, visando que a dupla de ataque, Memphis e Yuri Alberto, cada vez mais que atuam juntos, se entrosam cada vez mais e atuam muito bem. E acredito que quando um está ausente, fica bem nítido que o outro sente bastante, já que quando o Memphis está machucado, o Yuri se sente muito isolado no ataque, e com o Memphis aí também a mesma coisa. Quando o Yuri não está jogando, cai demais o rendimento do holandês. Falou muito sobre isso na coletiva, de que eles fizeram um controle de carga, né, inclusive retirando ele do jogo contra a Chapecoense, priorizando esse jogo contra o Flamengo, e mesmo assim ele machuca ainda no primeiro tempo. Aí alguém pode pensar, bom, era melhor ter jogado contra a Chape. É que ele talvez machucasse contra a Chape e nem jogasse contra o Flamengo, nem conseguiria dar o passe que originou o gol do Yuri Alberto lá para o Matheus Bidu, porque ele não teria conseguido entrar em campo. Então é isso, os fisiologistas vão avisando, tem um risco de lesão aqui, tem um incômodo aqui, e aí você tem que fazer o tal controle de carga, por mais que o técnico não goste. Ou vocês vão me dizer que o Dorival não gostaria de escalar os melhores todos os jogos. E ele referiu, contra o Flamengo, foi a primeira vez que ele conseguiu escalar o time titular ideal, que ele considera ideal, desde a vitória sobre o Flamengo, lá na decisão da Supercopa. 2 meses se passaram e ele conseguiu repetir aquele time, só agora. Porque ele perdeu o Yuri, perdeu o Carrilho durante um tempo, agora perdeu o Memphis. Não tá fácil a vida do Dorival, eu já vou falar sobre ele. Mas sobre essa história dele ir para a Holanda, muita gente questionou também. Como assim? Pô, quer dizer que ele pensou no jogo da seleção? Se ele tá machucado, como é que ele vai jogar? Cara, às vezes, primeiro que assim, quando o jogador é convocado, ele tá sob jurisdição, né, daquela associação do país. Então, os staffs médicos da seleção neerlandesa e do Corinthians, eles se falam. E eles têm um combinado entre si, inclusive, para controle de carga, para metodologias físicas, para o cuidado que ele precisa ter no Corinthians para defender a seleção. Quando ele está na data FIFA também no último jogo, para que ele saia antes e possa voltar para poder ajudar o Corinthians. Então há essa combinação aí entre os dois setores, os dois staffs, né? Tanto o médico do Corinthians quanto o médico da seleção holandesa. E é natural que a associação, a Real Associação Neerlandesa, né, assim que chama, que eles queiram ver o Memphis de perto, analisar os exames, conversar com o jogador. Não podemos esquecer que ele é o principal jogador e o maior artilheiro da seleção holandesa, o camisa 10, e nós estamos em vias de disputar uma Copa do Mundo. Então é natural que os caras, já que eles convocaram, não vai ter jogo aqui, vem pra cá que a gente vai conversar. E tá tudo dentro do combinado, né, para que o Memphis possa ajudar a seleção holandesa, mas também, evidentemente, possa ajudar o Corinthians assim que possível. Tá bom? Essa era a informação sobre Memphis Depay. E agora, imagino eu que contra o Fluminense no dia 1º de abril, Dorival Júnior promova um ataque inédito. Yuri Alberto e Jesse Lingard. Será? É o que a gente espera que aconteça, né? Porque o Caio César também teve uma lesão, também machucou. A gente não sabe se ele volta para esse jogo contra o Fluminense no dia 1º de abril, tomara que sim. E o Dorival vai se virando do jeito que pode. E ele falou muito sobre isso também na entrevista coletiva, sobre as questões físicas que estão atrapalhando, sobre as contratações que estão sendo apenas reposições daquilo que ele já perdeu. E o Dorival fez uma projeção otimista e até provocou um pouco o torcedor, né? Que sobre a pressão que ele está sofrendo e tal. Ele falou, pois muitos que me pressionaram ano passado comemoraram no final do ano. Então, aguentem um pouquinho que vai ter coisa boa. Em outras palavras, ele disse isso. O grande ponto desse ano, dessa temporada,
é que as coisas vão se definir mesmo depois da Copa do Mundo. E até lá, o Dorival não vai poder ficar flertando com a zona do rebaixamento ou com uma condição ruim de tabela, porque senão a batata vai assar para ele. O que pode salvar o Dorival, como salvou no ano passado, naqueles derbys de oitavas de final, ganhando do Palmeiras nos 2 jogos, com 3-0 no agregado, e isso deu uma sobrevida bacana para ele até a semifinal contra o Cruzeiro, e aí depois mais uma sobrevida, e aí ele ganha do Vasco, e aí pronto, aí ele resolve a vida dele, inclusive para seguir o trabalho nesse ano. Até isso acontecer, o Corinthians estava com problemas no Campeonato Brasileiro e tal, mas isso deu uma tranquilizada. Nesse ano, as coisas vão se definir lá na frente. Então não vai adiantar ele ficar ruim na tabela de classificação, porque a batata vai assar para ele, a menos que ele faça uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores. Historicamente, o Corinthians faz boas campanhas na fase de grupos, e aí se atrapalha no mata-mata. Só que dessa vez, você tem um especialista no mata-mata, que é justamente o Dorival Júnior. Então eu também tenho a expectativa de que se o Corinthians classifica para uma oitavas, para umas quartas, aí vai entrar em campo esse time cascudo, que aprendeu a jogar grandes jogos, que encara de frente um Flamengo, um Palmeiras, um Cruzeiro, na boa fase, né? Um Vasco no Maracanã, qualquer time que seja. Esse Corinthians encara. E o Corinthians do Dorival mais ainda. Outra questão, a Copa do Mundo ela pode mudar muita coisa. A gente não sabe se o Memphis vai continuar. A gente não sabe se o clube vai conseguir fazer uma janela com algumas reposições importantes que precisa, especialmente do meio para frente. O Dorival tem batido nessa tecla. Do meio para trás eu tenho opções. Do meio para frente é que tá difícil. Porque não bastasse, né? Já a dificuldade existente, ele ficou um tempão sem o Yuri, agora ele vai ficar um tempão sem o Memphis. Ele não consegue reunir todo mundo. É loucura. Aí o Caio César, que chegou e pareceu resolver a situação dele, machucou também. E não consegue ter sequência. O Zaccaria Labiades, eu não sei por que não entra. E aí tem aquela história do Dorival ter dito que não era o jogador dele, que ele não pediu, não indicou, mas que ele iria acolhê-lo, ia recebê-lo com todo o profissionalismo, só que o cara não joga. E ele já era para estar jogando. Aliás, ele já jogou alguns minutos contra o Coxa, que a gente não viu nada, evidentemente, porque é muito pouco tempo. Depois ele nem foi relacionado para o jogo do Santos. E depois ele vem entrando no banco de reservas e sequer entrando nas partidas. Por quê? Certamente o Dorival está vendo alguma coisa nos treinamentos que a gente não sabe, né? É só o que eu posso pensar. Mas seria mais uma opção para o Dorival, né, suprir essa carência ofensiva que está rolando. Vamos lá. Sobre pressão, o Dorival falou que, né, entrega para a direção o que tem que fazer, ele não está preocupado com isso. Chegou num nível, num status assim. E ele merece crítica, tá, gente? Eu não estou dizendo que ele não mereça por algumas escolhas, por algumas tentativas que a gente possa, né, ver ele fazendo e tal. Tá tudo certo. Agora, interromper um trabalho eu não vejo sentido nesse momento, né? Se ali na frente a coisa mudar, óbvio que a gente vai falar a respeito. Por enquanto, ele resolveu muito a vida do Corinthians, mesmo num ano caótico politicamente ano passado, e ainda assim teve resultado de campo. Então, se ele está falando, eu acho que ele merece pelo menos esse crédito depois do que ele fez ano passado. Para finalizar, para vocês terem uma ideia, ainda repercute as decisões do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, que apitou Corinthians e Flamengo 1-1, pela expulsão que ele, né, aplicou no Everton Araújo, e depois disso acabou se perdendo no jogo como um todo, inclusive não marcando um pênalti claríssimo de Ayrton Lucas no volante André. O que eu consegui apurar? De que o meio da arbitragem considera o Rodrigo como um árbitro ególatra. Ele apita para ele, soberbo, arrogante, no trato com a equipe, com os jogadores, com a comissão técnica. Ele não é bem visto, tá? Internamente. Mas a gente sabe que por questões políticas, ele hoje representa um dos 10 árbitros da FIFA, do quadro internacional, por questões políticas. Mas foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão do ano passado, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, pessoal, essas foram as notícias aí de hoje, desta terça-feira. Já gostaria que você aí se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like aí para não perder nenhum assunto relacionado ao nosso Timão. E peço você também que deixe aí nos comentários o que você tem achado aí do Timão em 2026. E se você é a favor aí da demissão do técnico Dorival Júnior ou se você acha que ele deve permanecer no Corinthians para esse restante de temporada. Valeu, fiel, e até os próximos vídeos.